Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, a paz de Jesus, o amor do nosso Pai Maior esteja em nossos corações hoje e sempre. O assunto que eu trago para nós refletirmos hoje é sobre a fé. Fé que é uma palavra tão pequenina, mas com um poder tão grande, um poder enorme. No dicionário nós vamos encontrar que a fé é uma crença absoluta na existência ou veracidade de um certo fato. Ou seja, acreditar, crença, acreditar absolutamente na existência. É uma convicção íntima. É uma confiança absoluta em algo ou em alguém. É um crédito. Na religião, o dicionário nos traz como sendo uma adesão aos dogmas de uma doutrina religiosa considerada revelada. Adesão aos dogmas da doutrina é acreditar naquilo que a doutrina nos diz. Um ato de fé é um gesto ou atitude que exprime uma profunda convicção de uma pessoa em relação a uma causa ou a uma ideia. A fé, ela acompanha a absoluta abstinência de dúvida, pois é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Não tem como nós acreditarmos e desacreditarmos no mesmo fato. De ter fé e não ter fé na mesma situação. Nós não conseguimos fazer isto. Pois a fé, ela é a adesão de forma incondicional a uma hipótese. Uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Por quê? Pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou alguma outra fonte de transmissão. É o acreditar. Isso que nós depositamos, a crença total, isto é a fé. A fé é bem assim. Primeiro, você coloca o pé. Depois, Jesus coloca o chão. Isso é fé. É o acreditar. Na Gênese, lá no capítulo 15, tem aquela passagem, perda de sangue, que é o caso de uma mulher que estava doente, com perda de sangue já havia 12 anos, muito tempo. Ela já tinha ido a vários médicos, mas nenhum conseguia curá-la. Certo dia, ela viu Jesus rodeado de muitas pessoas. Ela acreditava que ficaria curada só de tocar as vestes de Jesus. Por isso foi abrindo caminho em meio à multidão e tocou as vestes de Jesus. No mesmo instante, a fonte do sangue que ela perdia secou. E sentiu em seu corpo que estava curada desta doença. Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude de que dele saíra, retornou para o meio da multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? Os seus discípulos lhe disseram:
Vedes que a multidão vos comprime de todos os lados e perguntais quem vos tocou. E Jesus olhava tudo ao seu redor para ver aquela que o tocara. Mas essa mulher, que sabia o que se passara com ela, tomada de medo e de pavor, veio se lançar aos pés de Jesus e lhes declarou toda a verdade. E Jesus então lhe disse: minha filha, a vossa fé vos salvou. Ide em paz e sede curada de vossa doença. Essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Elas exprimem exato movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher enferma. Ambos sentiram a ação que acabara de se produzir. O efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. A irradiação fluídica normal que saía de Jesus bastou para operar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para essa mulher antes que para os outros, uma vez que Jesus não pensava nela e que estava cercado pela multidão? O fluido, sendo dado como matéria terapêutica, deve sempre atingir a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, a fé do enfermo. A fé é uma força atrativa. Aquele que não a tem opõe-se à corrente fluídica, uma força repulsiva que paralisa a ação. Se a mulher não tivesse essa fé, não receberia a cura. Segundo isto, compreende-se que dois enfermos, atingidos pelo mesmo mal, na presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. Porque de Jesus saía as energias de cura. E aqueles que estavam sintonizados com essas energias receberiam a cura. A fé espírita é efeito e não uma causa. O indivíduo que a possui já experimentou no passado vivências, aprendizado, que hoje lhe transmite toda a certeza e a confiança. É o somatório que nós viemos trazendo das nossas encarnações anteriores. Nós já experimentamos, nós já vivenciamos passado muita vivência que hoje nos dá essa certeza e essa confiança. É ter a fé. Para que se obtenha esta compreensão geral, torna-se necessário que a nossa inteligência esteja ativa, que estejamos atentos, para podermos exercitá-la através da nossa vontade. Com inteligência, teremos facilidade de adquirir conhecimentos novos e tornar presente ou consciente os já adquiridos durante a nossa caminhada evolutiva. Com a inteligência,
é que nós teremos essa facilidade. Estes serão sempre o assoalho, a base para o apoio de novas informações. Assim, o poder de análise vai crescendo de forma que a cada passo o indivíduo tenha nova compreensão. Isso, meus irmãos, é o somatório do nosso crescer, do nosso crescimento. Kardec nos diz que a fé espírita não pode ser prescrita ou imposta. Aquele que a tem, ninguém a poderá tirar. E aquele que não a tem, ninguém poderá dar. É uma conquista. Não é uma coisa prescrita, não é uma receita médica, que nós vamos no médico e ele vai nos dar uma receita de como ter fé. Não vai adiantar. E não adianta também nós impormos que as pessoas tenham fé. É uma conquista do Espírito, é uma conquista nossa, que o tempo faz com que nós vamos cada vez adquirindo mais. O Espiritismo tem na sua fé uma consequência desse progresso, que o indivíduo vai pouco a pouco conquistando, vivenciando. Não é uma coisa que um estalo, eu já estou com muita fé em mim. Não. É uma coisa que vai ter sendo preparada, trabalhada, conquistada, vivenciando. Por isso que é muito bom o estudo, estudarmos, aprendermos. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais fácil será a conquista dessa extraordinária virtude da fé. O progresso vai facilitando melhores elaborações em estágios renovados. Portanto, meus irmãos, fé não se consegue como que por um passe de mágica. Ela é a certeza, a segurança e a confiança já conquistada, estamos até repetindo, e que num dado momento o indivíduo experimenta. Coisas que estão dentro de nós, que nós já conquistamos, e quando vem a aflorar, nós já estamos preparados, já estamos com o conhecimento. Ela está relacionada a obras. Assim, os uns têm mais do que os outros. Quanto mais um irmão estudar, se preparar mais do que o outro, ele vai ter essa diferença de fé. Para a realização das obras, sempre é necessário estudo e trabalho, que ali é o resultado do estudo e do trabalho, resulta toda a nossa experiência. O que se pode afirmar é que haverá sempre uma nova tarefa a ser executada. Não é uma coisa estática. A nos provar, sempre tem algo a nos provar, a nos testar. E assim nós vamos obtendo maior firmeza na execução, ou seja, a fé torna-se maior. A fé é mãe da esperança e da caridade. Todo aquele que a possui apresenta um sintoma de que já conquistou estágios importantes, tornando-se natural a prática do amor e da caridade. A importância do espírita ter esse entendimento da fé o levará a vivenciar melhor a atual existência, o aqui, o agora, e a pautar
todos os seus atos dentro de uma moral e de uma ética elevada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós vamos encontrar a passagem, o poder da fé. A confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Às vezes nós vemos uma tarefa e olhando para aquela tarefa a gente já chega à conclusão que não tem capacidade de fazê-la. Essa é a falta de fé. A fé faz com que nós vamos com a vontade executá-la e às vezes nós nos surpreendemos com nós mesmos. Mas então é somente no sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina nossa, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Mas, com fé, tudo isso nós ultrapassamos. Como nós dizemos na nossa gira, nós passamos por cima. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre e todos esses obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Essa é uma fé vacilante. Considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinadas coisas, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, meus irmãos, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-lo. De maneira que aquele que a possui avança infalivelmente. Num e outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, tranquila. Confere a paciência que sabe esperar. Porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim, de chegar ao destino. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança.
Enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança e de fé em si mesmo. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus, mais do que em si próprio. Pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus que somos, nada podemos sem Ele. Necessário se faz aguardar-se, guardar-se de confundir a fé com a presunção. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistíveis. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura. Essa é a razão. Porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Fé, mãe da esperança e da caridade. Isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que ele diz que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nossos sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida abalá-la, que será do edifício que construísse sobre ela? Se não temos a confiança, erguei, portanto, esse edifício sob alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas, as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é verdadeiramente fé. Veja bem. A fé sincera, ela é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras
que penetram na alma. Enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai, pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito de fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Em um lugarejo no interior, não chovia fazia muito tempo. Sendo devotos de um santo, resolveram fazer uma procissão pedindo chuva, pois a estiagem se estendia por muito tempo. Sempre se dizendo ter muita fé, se reuniram na igreja para todos partirem juntos para tal procissão. O padre, então, pediu para os fiéis: vocês vieram para a procissão para pedirem a Deus que nos mande chuva? Sim, responderam os fiéis. Vocês têm realmente fé? Perguntou o padre. Temos, responderam os fiéis. Então, por que ninguém trouxe guarda-chuva? É fé? Ou é falta de fé? No livro Consolador, na pergunta 354, tem lá a pergunta: poder-se-á definir o que é ter fé? Será que dá para definir? E a definição que eles nos dão: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Faça-se em mim a tua vontade, ó Pai. A má fé designa-se quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos age intencionalmente com o interesse de prejudicar alguém. Essa é a má fé. Um exemplo rotineiro: propaganda enganosa, um contrato desonroso, entre muitas outras coisas.
Isso é má fé. A boa fé, ela designa-se quando alguém age de maneira honrosa e com boa conduta. Quando faz o possível para cumprir um dever. Quando é honrada, honesta, ela não engana. Não engana nunca. Fé é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo. A princípio em estado latente, lá guardadinha, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Ela está lá dentro. Aquela sementinha da fé está dentro de nós. Nós é que temos que fazê-la crescer. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu tenho muita fé em Deus, mas quando atravesso a rua, eu olho para os dois lados. Isso é fé? Isso é uma frase do padre Marcelo. Ter fé não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter a certeza de que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. É isso que nós devemos sempre pedir a Deus, que nos dê aquilo que nós estamos necessitados, realmente precisando. Não querer pedir por aquilo que eu simplesmente quero, que nós somos muito falhos, né? Não basta somente a fé, pois a fé sem obras é morta. Tem mais para finalizar uma historinha de fé também. Em uma cidade choveu muito. A anterior não chovia, né? Essa aqui chovia muito. E começou a alagar a cidade, a água foi crescendo, foi enchendo, foi subindo. E um homem estava na sua casa, na sua varanda, e os bombeiros chegaram para resgatá-lo. E ele disse, não precisa, porque eu tenho fé que Deus vai me salvar. E a chuva continuava, e a água continuou subindo, e ele já pulou para o andar de cima. Ali veio os bombeiros com um barco para salvá-lo. E ele disse, não, eu vou ficar aqui porque eu tenho fé e Deus vai me salvar. Continuou a água subindo e ele foi para o telhado. E aí os bombeiros vieram com um helicóptero para resgatá-lo, jogando uma corda. E ele disse, não, Deus vai vir me salvar, isso eu tenho fé. E lá ele ficou, a água subiu e ele acabou morrendo afogado. Desencarnou, voltou para a espiritualidade e foi falar com Deus. Disse, Deus, você mesmo nos disse que tendo fé tudo se consegue. E você não me salvou. Eu tinha fé que você fosse me salvar. Então ele olhou para o homem e disse, eu mandei os bombeiros para te salvar. Eu mandei barco para te salvar, mandei um avião para te salvar, e você não quis ser salvo. Então, a fé, ela tem que ser praticada com boas obras,
juntamente com obras, não simplesmente ficarmos esperando que as coisas aconteçam. Então, meus irmãos, nossa fé não tem que estar baseada no que nós tenhamos pensado, imaginado, projetado por nós mesmos, senão no que nos foi permitido por Deus. Agradeço a paciência, agradeço a todos vocês, muita paz, muito amor, muita fé em nossos corações. Fiquem todos em paz, na paz de Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.